Amém. Quantos estão na expectativa do que Deus vai falar ao teu coração hoje à noite? Amém? Eu sei que Deus tem grandes coisas preparadas para nós. E quando eu cheguei nesse lugar aqui, queridos, não por um lugar geográfico, mas por um lugar onde eu sei que é daqui que Deus libera a palavra ungida e poderosa, amém? Não como um ato religioso. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim que eles subiam para orar num monte com o irmão, e o irmão era tão poderoso no espírito que tinha um lugar na rocha lá que o irmão se ajoelhava naquele lugarzinho, e naquele lugar ali Deus revelava coisas para o irmão. Olha, que isso não tem base bíblica, amém? Deus não depende de um lugar específico para nos revelar coisas. A nossa posição em Deus é no espírito, é uma posição de rendição, de coração quebrantado, amém? E pessoas às vezes fazem de um ato como esse, pode ser sim que a atitude dele de se dobrar, de estar naquele lugar, trouxesse mesmo para ele uma sensibilidade maior e ele recebesse coisas em Deus. Mas ele associar aquele lugarzinho da pedra, aquele lugarzinho do monte, aquilo que estava acontecendo, é algo que a gente não alimenta muito, porque não tem base bíblica, amém? Então o que é que eu estou te dizendo? Esse lugar aqui, não como um lugar geográfico atrás desse púlpito, mas como um lugar onde Deus libera a unção e o poder para alcançar as nossas vidas. E eu sei, porque sei que existem pessoas que estão nesse lugar, onde somente a intervenção divina pode alcançar a tua vida. Nenhuma palavra de sabedoria humana, nenhuma mensagem vinda de intelecto humano tem o poder de te alcançar. Qualquer coisa que seja falada detrás desse púlpito, sem o Espírito Santo pegar junto com a palavra, não vai passar de uma palestra, não vai passar talvez de um bom conselho, mas para afetar a nossa vida, para trazer vida por dentro, o Espírito tem que estar envolvido. E é isso que eu estou querendo te garantir hoje à noite. O Espírito Santo está envolvido com tudo aquilo que vai acontecer nesse lugar, porque ele tem um propósito em nossas vidas, amém? E eu sei que tem uma palavra vinda da parte do Senhor ao meu coração, que é algo que vai ser renovado pelo Espírito, porque é uma palavra que você já conhece, que você já sabe, mas existe uma sentença de Deus para a nossa vida. O que é uma sentença? É uma determinação, é algo que já está pontuado em Deus, não tem vírgula. Da parte do Senhor hoje tem uma mensagem, uma palavra específica para cada um de nós, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Há uma palavra, queridos, ungida, que vem para atingir a nossa necessidade, para alcançar mesmo aquilo que nós estamos necessitando em Deus. E eu sei que uma rendição, uma entrega, uma sensibilidade para ser alcançado por Deus vai trazer o resultado que Deus tem para alcançar na nossa vida, amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga, aquietai-vos, e você vai saber que Deus é Deus, amém? Esse aquietai-vos e sabeis aquietai-vos e desfrute que Deus é Deus. Não é o conhecimento apenas, não é para você, se aquiete e fique sabendo que Deus é Deus, como uma mera informação. Não, isso vem como experiência de vida, isso vem como você ser afetado mesmo por esse poder do grande eu sou, amém? Deus é o Todo-Poderoso. Abra comigo Êxodo capítulo 14. Nós sabemos, queridos, que existem princípios na antiga aliança que devem ser aplicados para a nossa vida hoje, amém? E eu quero trazer algumas reflexões sobre esse texto que vai trazer um entendimento. Porque talvez você pense assim, a gente está na igreja e o pastor vem com uma palavra de conforto, de alívio, mas assim, o pastor não conhece a nossa vida, o pastor não sabe o que é que a gente está vivendo. Se você tem esse conceito, se você tem esse pensamento, se você está se deixando levar por um pensamento que vem assim, se ele conhecesse a minha vida ia ver que não era tão fácil. Se você porventura se deixa levar por um pensamento desse, eu quero te corrigir. Você está mais uma vez pensando que o que eu estou falando é de sabedoria humana. E você não está crendo que é uma inspiração divina para te alcançar hoje à noite.
Porque se eu estou falando para você debaixo de uma inspiração, você precisa saber que aquele que me inspira conhece a tua vida, conhece o teu passado, conhece o teu presente e conhece o teu futuro. E Ele sabe nos mover, Ele sabe nos conduzir para o melhor dele, amém? Existem coisas em Deus, queridos, de grandezas dele que você não está preparado para saber hoje. Sabia disso? Existe entenda bem, se Deus te mostrar um grande livramento, talvez você não consiga enxergar o livramento, ache só o perigo que você está vivendo antes do livramento chegar, e você fique desesperado, angustiado. Então, descansa em Deus, aquieta-te no Senhor. Amém? Êxodo capítulo 14, vamos ler o versículo 13. O que é que você acha, queridos, de um contexto de um exército inúmeras vezes maior do que o exército, ou o povo de Israel, o povo de Deus que estava lá no Egito, e sendo imprensado contra o mar, com o exército inimigo, que vinha para destruir? Aquilo ali já era mesmo uma posição onde o povo de Deus tinha fugido, tinha saído, e o exército de Faraó seguindo atrás, não era apenas para trazer cativo, queridos, mas ali era mesmo para trazer vivo ou morto. Já viu aquela condição de alguém que é procurado vivo ou morto? E o povo de Deus estava acuado, e independente do contexto que seja, queridos, se é um exército inimigo, se é uma pressão financeira, se é uma pressão emocional, qualquer pressão que seja, eu quero te dizer que ela vai trazer um desconforto para nós ao ponto de nos deixar aflitos. Amém? Mas aqui simplesmente Deus disse assim: onde vocês não estão vendo saída, eu tenho uma grande porta, uma grande avenida, onde todos vocês vão passar a pé enxuto, que era dentro do mar. Você já imaginou, alguém poderia pensar que naquele mar tinha uma porta, era a saída que Deus tinha? Você entende isso? E a mente humana não consegue entender as saídas de Deus. Mas você não precisa conhecer as saídas de Deus, você precisa desfrutar das saídas de Deus. É isso que você precisa entender. Porque Deus tem preparado para esses últimos dias, queridos, situações como essa, de você, depois que passar, você fica: eu não acredito não, como é que eu poderia imaginar que a saída, que a solução ia ser daquele jeito? Você entende isso? Eu acredito que a ideia de aquário veio dessa passagem do mar se abrindo para o povo de Israel passar, né? Porque na realidade não existia vidro assim, mas a Bíblia diz que tornou-se uma grande parede e os tubarões vinham e voltavam ali, né? Como se fosse um grande aquário, né? Imagina o povo passando e contemplando aquele marzão aberto, as paredes d'água de um lado do outro, e o povo de Deus passando e contemplando aquela coisa. Meu Deus do céu, que coisa poderosa. Não é? E a pé enxuto, né? Por que a pé enxuto? Você talvez nunca tenha andado na lama ou na areia molhada, é desconfortável. E Deus trouxe conforto até na passagem, não vai passar todo mundo a pé enxuto. Até porque, queridos, eles usavam alpercatas, né? Alpargatas, como seja. Pronto, aqui no interior, opregata, pronto, opregata. Amém, queridos? Eles usavam aquelas sandálias de couro, não é? E aquilo ali com areia molhada era muito desconfortável. Você pensa que isso é só um detalhe da pregação, mas não é, queridos. É um cuidado de Deus mesmo, é extremo. Você entende? Um pedaço de sola nos pés, porque não tinha as máquinas que faziam os vulcanizos de hoje, né? Essas peças tão perfeitas. Então eram solados cortados, queridos, com arriatas pegando naquele solado para segurar o pé para tornar aquilo ali um calçado. Você entende isso? E assim o povo de Deus passava. Olha só. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: eu sou Moisés para a sua vida hoje à noite. Eu estou aqui como Moisés para a sua vida hoje à noite.
Moisés aqui nada mais era, queridos, do que um mensageiro de Deus. Ele disse o que Deus mandou ele dizer. E eu estou dizendo para você hoje à noite: simplesmente se aquieta e descansa. O que foi que Moisés disse, queridos? Moisés não tinha poder para fazer acontecer nada, mas ele tinha poder apenas para ser representante daquilo que Deus havia falado. Deus disse a Moisés: vai lá e conduz o povo, diga o povo que marche. E Moisés disse assim: não tem mais. Quem está recebendo essa palavra hoje à noite? O Senhor está dizendo para você hoje à noite: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje, meu irmão, eu estou precisando de livramento hoje. Os livramentos, presta atenção, os livramentos de amanhã virão para situações de amanhã, mas o livramento de hoje é para a situação de hoje. E a cada dia, a Bíblia diz que a cada dia tem o seu mal. Mas eu não estou preocupado se a cada dia tem o seu mal, porque a cada dia tem um livramento do Senhor para a nossa vida. Então ele diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios aqui, queridos, você traga para a sua realidade hoje. Porque as contas que hoje vedes, as pressões familiares, as injúrias, as calúnias, qual é o Egito, ou qual é o egípcio que está diante de ti? Com lança, flecha, cavalo de guerra. Qual é a situação que está te ameaçando e te afrontando hoje à noite? Você entende isso? Queridos, olha, você pode acreditar que Deus sabe que o livramento que a gente depende dele hoje, que sem ser esse livramento a gente está frito. Você pode crer que esse livramento que nós necessitamos especificamente para hoje, ele já chegou? Amém. Se você está ansioso, angustiado e dizendo: é porque a solução tinha que ter vindo hoje, eu quero te dizer, se não veio hoje é porque Deus sabe a hora certa. Não questione Deus, porque Deus sabe. Se você está numa pressão e a solução não chegou hoje, Deus sabe, você podia escapar. Porque a Bíblia diz que não vem sobre nós nenhuma provação que nós não possamos suportar. Você entende isso? Oh, aleluia. Agora, para desfrutar desse livramento, para desfrutar desse descanso, desse não temer e se aquietar, nós precisamos falar o que Deus fala. E não falar as circunstâncias. Quando você fala o que Deus fala, você está criando uma atmosfera de milagre. Deus é Deus do sobrenatural. Quem aqui acha que é sobrenatural falar? Não é sobrenatural, é natural para nós falarmos. Quando você faz essa parte natural que é falar a palavra de Deus, você está criando uma atmosfera para que Deus venha com o sobrenatural que vem sobre a palavra que nós liberamos. Deus, ele precisa que uma palavra seja liberada para ele poder operar. A salvação vem por uma confissão, crendo com o coração, confessando com a boca. Observe como nós temos negligenciado de falar aquilo que Deus fala. Como nós temos deixado as circunstâncias nos calar. E ainda por cima, quando às vezes falamos, nós estamos descrevendo as circunstâncias. Deus não te chamou para descrever as circunstâncias. Deus te chamou para falar a palavra dele contra as circunstâncias e desfazer as circunstâncias. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o diabo trabalha exatamente, queridos, com palavras para desfazer as palavras de Deus. Observe quando Jesus foi tentado, o diabo veio com palavras, porque é no mesmo nível de rivalidade, é no mesmo nível. Quando o diabo lançou o pecado no homem, Deus disse: eu vou mandar um homem desfazer o pecado que foi gerado no homem.
Quando Deus criou todas as coisas pela palavra, o diabo tenta através de uma palavra. Você já viu que quando você está doutrinado, que você está firme na palavra, firme na fé, quando alguém vem falando coisas que você não está muito seguro, você se deixa levar por influências de outras palavras. Como tem pessoas aqui que abrem o coração e dizem assim, pessoas vêm questionar às vezes o que nós pregamos, e se você não estiver muito firme, você negligencia a sua fé? Eu não acredito não que tu está naquela igreja. Agora o bom é que as críticas são baseadas mesmo em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente crê. Eu não acredito não que tu está naquela igreja da confissão positiva, de um povo que diz que não adoece. Nós não dizemos que não adoecemos, nós dizemos que a doença não tem legalidade sobre nós. Ela pode vir. Enfermidade já me alcançou, eu já fiquei enfermo, queridos. Mas eu quero te dizer, ela não tem legalidade. Você entende isso? E é isso que nós precisamos, estar firmes na palavra de Deus, porque é essa palavra que nos sustenta. É você dizendo o que Deus fala, para que Deus possa manifestar o milagre dele. E quando você não souber o que falar, ore em línguas. Porque aquilo que é gerado em línguas, nem o diabo sabe. Aquilo que é gerado em línguas, no espírito, o diabo não sabe, ele não identifica. E é por isso que você ora em línguas, você está debaixo de uma pressão, e você começa a orar em línguas, de repente o cenário mudou, e você está alegre, feliz, e o diabo fica dizendo, eu não estou entendendo não, está tudo do mesmo jeito, por que ele está mudado? Porque foi gerado algo dentro, por uma semente poderosa do Espírito, e eu quero te dar uma palavra poderosa hoje à noite, aquilo que o Espírito Santo gera dentro de você, não há aborto. Toda mulher grávida, ela fica recebendo influência do diabo. Toda mulher, quando ela engravida, o diabo lança pensamentos. Como é que vai ser? Será que vai ser com saúde? Não tenha dúvida sobre o que Deus é Deus da vida. Deus é Deus da vida, não é Deus de morte. Amém? Tudo vai bem, é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Então o que o diabo tenta tirar, queridos, é algo que ele não pode gerar. Por quê? Porque ele quer gerar a semente dele. O reino espiritual, queridos, é como o reino natural. Na física, dois corpos, é física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é assim? Então, quando você está com a palavra de Deus, o diabo tenta tirar a palavra. Vamos imaginar que a cadeira representa a tua mente, e pastor Diogo representa a palavra de Deus ocupando a tua mente. Quando o diabo vê que a palavra está ocupando a tua mente, ele fica inquieto, ele fica tentando distrair, para você esvaziar a mente da palavra de Deus, e ele tentar ocupar. Aí a tua mente fica lotada de coisas que Deus não pode edificar. Mas se você tem a palavra, se mantenha firme, porque só você tem o poder de manter a palavra lá. O diabo não tem o poder de tirar a palavra da sua mente, é você quem mantém a palavra. Aquilo que Deus te dá, Ele te deu com poder e com autoridade. É tão sério e tão poderoso isso, queridos, porque os anjos, eles estão programados. Você sabe por que você não é um homem e uma mulher pleno de oração ainda? Sabe por quê? Porque você ora e você adora quando quer. Você não é programado para isso. Você foi liberto por Jesus. Jesus te libertou da influência das trevas para você poder decidir se quer ou não. Porque antes, ainda que você quisesse, você não podia. Mas hoje, em Cristo Jesus, você querendo, você pode. Essa é a diferença. Alguém está no mundo sem Jesus, eles querem seguir a Deus, mas não tem força, eles não conseguem, o diabo aprisiona elas. Mas em Cristo Jesus você está livre. Mas não significa dizer que porque você está livre, você é um verdadeiro adorador, porque você tem que buscar isso para a sua vida, você tem que construir isso para você. É um estilo de vida. Você entende isso?
Então, nós precisamos entender isso. Nós não somos programados. Você não é uma marionete. Deus não manipula você. Aí tem gente que não entende isso e diz: onde é que está a soberania de Deus? A soberania de Deus está dentro daquilo que Ele mesmo estabeleceu como princípio e limites. A Bíblia diz que Ele nos deu o livre-arbítrio. Então você não é forçado por Deus, você é constrangido pelo amor dEle a adorá-lo. Você é constrangido pela misericórdia dEle. Você está distante do Senhor, aprontando. Parece que você nunca mais vai voltar a ter comunhão com Deus, mas na hora que você se arrepende, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Aí você começa a perceber que uma paz invade o teu coração e você volta a ter comunhão como quem nunca se afastou. Aleluia. Vamos lá, versículo 14. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais. Olha, olha para cá, por favor, você precisa pegar isso pelo Espírito. Existem pessoas, queridos, que elas estão num ciclo vicioso, sempre dando legalidade para o inimigo alcançar novamente. Mas quando você se rende, quando você se entrega ao Senhor, eu quero te dizer que existe um cenário de vida, existe uma circunstância que se apresenta contra a nossa vida, que quando nós não tememos e descansamos no Senhor, o Senhor elimina elas para sempre. Existem coisas que a gente vai estar sempre lidando com elas, mas tem coisas que vão ser eliminadas para sempre. Aqui mesmo o Senhor disse: olha, vocês nunca mais vão ver esses inimigos. Nunca mais. Sabe qual foi a última visão que o povo de Deus teve aqui dos inimigos? Eles boiando na praia. Boiando, sem vida. Comidas de tubarão e de baleias. Foi só para que eles serviram. Agora, você imagina o que era aquela multidão de inimigos, a praia lotada. Eu acho que eles não conseguiam nem ver água, só os corpos boiando. Oh, aleluia. Sabe, inimigos que por 10 vezes, ou mais de 10 vezes, mas pelo menos a Bíblia fala das 10 pragas do Egito. Essas 10 pragas, queridos, eram como intervenções para que o povo inimigo visse que o povo de Deus estava sendo protegido por aquilo. Deus permitia que o diabo lançasse aquelas pragas como um sinal de que o povo de Deus precisava ser liberto. E Deus, pela sua presciência, pré-anunciava aquilo através da boca de Moisés. Vocês entendem isso? Dizia: olha, vai vir praga aí, você não vai liberar não, vai vir, vai estar vindo aí. Só que, quando o inimigo insiste em te perturbar, quando o inimigo insiste em não te deixar em paz, o Senhor vai tomar essa decisão: fica tranquilo, eu vou eliminá-lo para sempre. Porque Faraó podia ter ficado no lugar dele, quieto lá, o povo de Deus ia sair, ia entrar na terra prometida e eles iam ficar lá no Egito. Vocês entendem isso? Mesmo o inimigo do povo de Deus, mas num lugar distante que não ofereceria perigo para o povo de Deus. Mas eles decidiram afrontar mais uma vez. Aquele que te defende sabe a hora de eliminar de vez os inimigos. E nós precisamos deixar essa atmosfera, queridos, alcançar a nossa vida. Amém? Eu me lembrei que pastor Sérgio falou algo poderoso quando ele veio dar o seminário de oração aqui. Ele disse: uma vida de oração com Deus, preste atenção nisso, uma vida de oração com Deus não tem elevador. Você não sai de uma hora para outra do térreo para o 30º andar, não. É na escada. Permanecendo firme,
com constância. Você mesmo construindo a sua subida, porque não depende de Deus, depende de nós. Existem coisas em Deus, queridos, que Ele vai te colocar num elevador mesmo. Quando você pensa que não, subiu, você está numa outra atmosfera, num outro patamar de um milagre, de uma intervenção divina. Mas uma vida de oração, quem constrói é você. E é nessa atmosfera, é nesse ambiente de oração e de adoração que nós vamos poder não temer em meio às pressões. É nesse, o que vai dizer para você como está o teu nível de intimidade com Deus é como você reage em meio às pressões. Porque na realidade, queridos, quando as pressões vêm, por maiores que elas sejam, você vai sempre saber que elas nunca têm o poder de eliminar o poder de Deus contra elas. Quando você entende o tamanho do teu Deus, você não vai ficar afrontado, você não vai ficar amedrontado, você não vai ficar inquieto, você não vai ficar angustiado, você não vai ficar com depressão, ainda que seja depressão evangélica. Porque tem uns crentes que eles ficam só assim, relativamente abatidos um pouquinho, não fica naquela depressão de tomar remédio, de se trancar num quarto, mas fica meio assim, meio desanimado, sem querer se arrumar para vir para a igreja, sem querer sair um pouquinho, só levemente. Aí tem gente que diz assim, não, essa depressão aí não me pega mais, mas parece que eu estava com uma depressãozinha evangélica, só meio abatida assim um pouquinho. Glória a Deus. Amém. E então, o Espírito está gerando essa palavra da parte de Deus no teu espírito hoje à noite. Aquieta-te. Nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, eu não estou lendo uma história que aconteceu lá atrás na antiga aliança para te animar, não. Eu estou te dizendo que o que o Senhor inspirou para escrever lá naquele tempo é o mesmo Deus de hoje. Eu estou falando de princípios de Deus. O cenário ali era um cenário de guerra natural. Mas independente do que nós estamos vivendo hoje, qualquer cenário de guerra, de afronta, de perseguição que você esteja passando, eu quero te dizer, os princípios são os mesmos. Quando você descansa no Senhor, você vai ver que verdadeiramente a manifestação do sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quer uma manifestação sobrenatural? Comece a rir naturalmente. Você começa a rir naturalmente em meio a uma pressão. Quem já viu aqui no natural, alguém vem contar uma vantagem, achando que vai afrontar, que vai amedrontar. Isso acontece muito no futebol. O camarada ganhou um título agora, fazia 20 anos que não ganhava. O Vasco, não era? Foi o Vasco que ganhou um título na época dessa. Aí alguém chega vascaíno. Não era que não tinha uma história de umas camisas que saiu do armário, não foi? Sei lá. Hã? Não foi o Vasco, não foi? Aí pronto, aí chega um vascaíno empolgado. Olhe, porque nós ganhamos, aí botando as camisas e tal. Aí gente dizendo que a cidade foi afetada com uma crise muito grande de rinite. E o que foi? Era o mofo na camisa dos vascaínos. Aí o camarada vem, entenda isso, o cara vem com a vantagem, aí os flamenguistas ou os outros de outro time, Fluminense, fica rindo, contando, porque nem é abalado qualquer coitado do bichinho, falando uma vitória agora. Aí aquele que pensa que ia abafar o outro fica com raiva. Hoje ele não está nem considerando a vitória do meu time. Mas agora, a gente tá, todo ano a gente vence, a gente está nem aí para isso. E você termina ofuscando o brilho daquele que vem cheio de
empolgado para cima de você. Então, na hora que o diabo, entenda bem, na hora que o diabo ele armou um cenário que ele acha que você vai entrar naquele enredo ali, começa a rir. Você vai perceber que aquela atmosfera de pressão, aquela atmosfera negativa vai começar a desaparecer. Sabe por quê? Porque o diabo ele não é onipresente. Ele só fica perto de pessoas que têm o que alimentar ele. Quando não tem, ele pega o beco para ir atentar outro, perturbar outro. Você entende isso? A Bíblia diz que ele tentou Jesus por 3 vezes e depois ele ficou lá. Ele teve que pegar o beco. Por quê? Porque Jesus foi para ele com a palavra. Ele disse, aqui não tem futuro não. Você entende isso, queridos? Isso é da nossa vida, nós temos o exemplo. Nós temos a palavra para seguir, queridos. O que nós estamos fazendo com isso? Então hoje à noite é uma noite de você praticar isso. E você aqui vai apenas abastecer para você correr a sua carreira. Amém? Então tem 3 palavras aqui que eu quero dizer para você pegar como palavra de ordem do Espírito para você. Não temas, aquiete e veja o grande livramento que Deus tem hoje para a sua vida. Oh, aleluia.